Se você vem tentando mudar um hábito e não consegue, assista esse vídeo que eu vou te explicar por que você não consegue e o que precisa fazer para conseguir. A maioria das pessoas tentam transformar um hábito de trás para frente, que eu considero de trás para frente, porque eu tenho um processo de mudança de hábito, que é o que eu ensino para as minhas alunas, que é fundamentado no funcionamento do ser em seus diversos níveis, tá? Então, a maioria das pessoas tenta de trás para frente. Eu como mal, então eu vou no nutricionista para saber qual é a alimentação que eu deveria estar tendo e eu vou chegar com aquela, sei lá, com aquele cardápio e vou tentar implementar um cardápio novo. Só que a maioria das pessoas que comem mal não é porque elas não sabem quais são os alimentos bons para comer. Tem algo por detrás, um outro porquê. Esse propósito por detrás do comer mal é que muitas pessoas não tentam saber antes de transformar o hábito. Esse propósito a gente vai ter ele em vários níveis. A gente tem propósitos no nível intermediário da consciência, que ele pode estar associado com dores, com desejos não atendidos, necessidades emocionais mal resolvidas. E tem um propósito ainda mais profundo, que é o propósito da alma, que está associado à nossa missão na Terra, ao nosso processo evolutivo, à nossa harmonização com todos os seres, com todas as coisas, certo? Sem compreender esses dois propósitos, a gente não consegue ou tem muita dificuldade em transformar um hábito, porque aquele hábito está fundamentado em propósitos que precisam ser atendidos. Enquanto você não atende esses propósitos de uma outra maneira, aquele hábito, que é uma ferramenta para você chegar naquele objetivo, ele tende a permanecer. Então, vou dar um exemplo. Vitimização. A pessoa que se faz de vítima e quer mudar esse hábito. Quando a gente vai analisar de onde é que vem esse hábito, qual é o propósito, qual é a necessidade não atendida que ela está tentando resolver com esse hábito. Essa pessoa se vitimiza porque quando ela era criança, os irmãos eram mais fortes e a única maneira que ela tinha de não apanhar era se colocar como frágil e como uma coitada, ou diante dos pais ou diante dos próprios irmãos. A partir do momento que ela era frágil e uma coitada, as pessoas tinham pena dela e ela não apanhava entre os irmãos. Então ela aprendeu que se vitimizar mantém a segurança dela. Ela tem uma necessidade de segurança. Ela tem uma necessidade de proteção, ela tem uma necessidade de pertencimento, que ela aprendeu que ela consegue atender essa necessidade com a vitimização. Se ela simplesmente tentar se fazer de forte, ela provavelmente vai provocar uma outra ferida, porque a necessidade dela de segurança não vai ser atendida. Na primeira situação em que ela não se vitimizar e ela for realmente machucada, ela vai entender, eu deveria ter me vitimizado mais. Mentira, não é assim consciente que a pessoa se vitimiza, mas ela vai ficar com uma sensação de que ela transgrediu demais e por isso ela se deu mal. Então, primeiro precisa curar essa experiência lá atrás. Substituir a necessidade de segurança por um outro hábito. Ela vai tratar a falta de segurança, ela vai tratar a insegurança. Pode ser com terapia, pode ser com reprogramação mental, pode ser com um método de autotratamento, como é o caso do processo Fênix e tal. Eu ensino esse tipo de coisa no processo Fênix. O fato é que a pessoa precisa resolver lá a insegurança, para depois ela tentar trabalhar a vitimização. Porque a vitimização é o único recurso de aumentar a segurança, de se proteger que ela tem. Percebe? Só que a necessidade de segurança não é o único propósito, é o propósito intermediário ainda, que está associado com as dores do ser individual. Além desse propósito, tem um propósito que é da alma, que vai estar associado ao todo, ao universo. Então, essa alma, esse ser essencial, está buscando se harmonizar com todas as coisas. Às vezes, essa experiência está trazendo ainda um comportamento de aprender a humildade, aprender a dar espaço para o outro ser forte, aprender a não oprimir o outro o tempo todo,
dá espaço para os seres se desenvolverem, que é uma coisa que termina acontecendo quando ela se coloca como fraca no sistema dela, os irmãos estão como fortes. Essa pessoa também pode aprender a ser empática através da vitimização. Ela se identifica com a dor e os outros seres mais fracos ela tende a compreender melhor. Ela pode ter mais compaixão através da vitimização, de estar sempre se enfraquecendo, se colocando como vítima. Ela pode abraçar uma missão coletiva por causa dessa vitimização. E aí ela pode ajudar pessoas que têm dores parecidas com as dela. Então, por detrás ainda da necessidade de segurança, existe uma necessidade maior de uma missão coletiva, de uma virtude essencial que vai beneficiar não somente a ela, mas ao todo. Algo no caminho de elevação da alma. São coisas muito importantes para o ser, para simplesmente serem abandonadas numa tentativa externa de modificar a vitimização. Essa pessoa, para ela conseguir fazer isso, da maneira externa, ela vai sentir tanta pressão interna, tanta autossabotagem, que dificilmente ela vai conseguir modificar o comportamento se ela não for resolver esses propósitos mais profundos antes. Então, se você está tentando mudar o hábito, você precisa primeiro saber qual é o propósito mais profundo desse hábito no nível individual, no nível das dores pessoais. E qual o propósito mais profundo desse hábito no nível da alma, da essência, em contato, em ressonância com o movimento universal. Se você consegue resolver esses propósitos de uma outra maneira, de uma maneira mais elevada, de uma maneira mais harmoniosa e mais saudável para você, naturalmente o que sustenta aquele hábito vai tender a não sustentar mais. Aquele hábito vai ficar enfraquecido na raiz e você vai ter mais chances de conseguir modificá-lo do que teria se você tivesse razões profundas muito fortes, carregadas de energia, te forçando a se manter se comportando daquela forma. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, curta. Se você não conhece ainda o meu canal no YouTube, youtube.com/Mundo de Maia, segue lá, toda quarta-feira tem live aulas mais aprofundadas do que esse vídeo, onde você pode aprender a se fortalecer e a ser feliz. Um beijão e até a próxima.